A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filho da CEDEB e também CJDB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Nós estamos comentando a lição dos adultos, a lição dos jovens, a lição dos juvenis, as lições dos pré-adolescentes e também dos adolescentes. De segunda a sexta-feira nós temos vídeos novos, tá bom? Toda 9 horas e 5 minutos tem um vídeo novo com relação à pré-aula. E toda 16 horas e 5 minutos nós estamos com vídeos de dinâmicas. Você que gosta de dinâmica, deixa aqui nos comentários, amo dinâmicas, porque neste canal você também encontra as dinâmicas para todas essas aulas. Então aqui você encontra de todo o subsídio teológico para que possa estar lhe ajudando na sua EBD, tá bom? Nós, por exemplo, vamos dar início hoje comentando a lição dos juvenis. Já quero agradecer a todos vocês que são inscritos no nosso canal, que têm comentado, que têm deixado cada mensagem abençoada. Sou grato a Deus pela vida de vocês e a você que está me escolhendo para estar assistindo o seu primeiro vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical com relação à lição dos juvenis do nosso segundo trimestre. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Espero que você goste, que essa aula seja útil para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quem comigo já me conhece sabe também que eu sou bastante prático e já vou diretamente para a nossa aula em primeiro trimestre. Nós falamos acerca do Velho Testamento, uma viagem pelo Velho Testamento. E agora, nesse segundo trimestre, nós estaremos fazendo uma viagem pelo Novo Testamento. Mas já deixo aqui abrir um parênteses aqui, que eu fiquei um pouquinho nervoso com essa lição. Porque se você for ver, a última lição do primeiro trimestre falou acerca do período intertestamentário. E para você ver, essa lição de hoje, a primeira lição, também vai falar sobre o mesmo período. Então ficou um pouquinho estranho, viu? Quem souber por que ficou assim, deixa aqui nos comentários. Porque você acha que praticamente a lição do último trimestre é a mesma desse primeiro trimestre? Deixa aqui nos comentários, por favor. Vamos ver quais temas estaremos estudando, tá bom? Nossa primeira lição, o período intertestamentário. Depois a plenitude dos tempos. Entendendo o Novo Testamento. Cronologia do Novo Testamento. Logo após, entendendo os evangelhos. O evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos. O evangelho de Lucas. O evangelho de João. Atos dos Apóstolos, Epístolas às Igrejas. A lição de número 12 vai tratar acerca de o livro da revelação. Meu Deus do céu, coisa forte, viu? Para você que me conhece, você sabe muito bem que eu sou autor desse livro, por misericórdia de Deus. Nós somos autor do livro Descomplicando a Escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento até novos céus e nova terra, tá bom? Se você quiser adquirir esse livro, depois você vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa falar diretamente comigo e assim comprar esse livro e ser abençoado em nome de Jesus. Custa apenas R$30. Eu falo do arrebatamento desde novos céus e nova terra, vai estar muito lhe ajudando nessa lição de número 12 do juvenis, tá bom? E por último, vamos estar estudando também o livro da minha vida. Eita maravilha do Senhor! Mas hoje, na nossa lição, a questão do período intertestamentário. Você sabe muito bem, a professora do juvenis, eu quero mandar aquele forte abraço, aquela paz do Senhor para a nossa irmã Flaudice, a professora aqui da classe do juvenis, juntamente com o presbítero Augusto Neto, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Mas esse tema do período intertestamentário é um período um pouquinho difícil, às vezes até de ser ensinado. Porque principalmente nós que somos evangélicos, cristãos, pentecostais ou não, nós não estudamos muito esse período. Até porque é um período que houve o silêncio de Deus. E também é um período que não está na Bíblia Sagrada. Mas nós, como conhecedores da palavra, nós como pentecostais, nós como gostamos da palavra de Deus, precisamos estudar um todo para que nós possamos compreender. Tem certas situações que você só consegue compreender quando você entende esse período chamado intertestamentário, ou período interbíblico, ou período do silêncio de Deus. É isso aí. Que período é esse, pastor? É o período que vai desde o livro de Malaquias até o surgimento do profeta João, clamando lá no deserto. Então, do livro de Malaquias até João Batista aparecendo no deserto, clamando, passaram cerca de 400 anos. E nesse período de 400 anos, a Bíblia não registra nenhuma manifestação diretamente com Deus. Nenhum profeta assim se levantou. Também nós não vemos nenhum tipo de revelação específica com relação à Bíblia Sagrada. Então é um período de silêncio de Deus. Alguns teólogos acreditam que a única manifestação de Deus nesse período era o tanque de Siloé. Lembra que o paralítico estava lá para ser curado, mas ninguém ajudava. Aí Jesus chegou e realizou um milagre? Acredita-se que a única manifestação de Deus nesse período tenha sido a questão do anjo que descia lá no tanque de Siloé, movia as águas, e o primeiro que tocasse nessas águas era curado. Lembra do que Jesus realizou a cura do tanque lá de Siloé? E tá bom, mas então esse período é conhecido como o período do silêncio de Deus.
É um período que Deus se calou perante o povo. Mas por que Deus ficou em silêncio? Por causa do pecado do povo. Para você ver, você sabe muito bem que o reino do norte foi levado cativo e praticamente desapareceu do mapa. Surgiu assim o povo samaritano. Posteriormente também o reino do sul continuou na prática do pecado e também foi levado cativo pela Babilônia e depois retorna para a sua terra, retorna para Jerusalém, reconstrói o muro de Jerusalém, constrói o templo chamado Templo de Zorobabel. Mas mesmo assim, logo após esse período de grande restauração espiritual, a nação de Israel retorna a pecar contra o Senhor. E por causa desses pecados, Deus agora se afasta, Deus fica em silêncio, para que a nação possa entender que Deus só estará ouvindo a voz da oração, Deus só estará ouvindo a nação a partir do momento que ela se coloque na posição de homens e mulheres de Deus, na posição de obedientes de Deus, quando estiverem obedecendo a voz do Senhor. Então esse período nós vamos estar estudando hoje, em nome de Jesus, vai ser uma bênção. E já sabe, né? Se você gostar do nosso vídeo, por gentileza, deixa o comentário, deixa o seu like, é muito importante para que nós possamos compreender se você está entendendo, se você não está entendendo, e fique tranquilo, viu? Que nós vamos estar postando daqui a pouquinho também um vídeo relacionado à dinâmica para essa aula, e eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Período intertestamentário. Muita coisa aconteceram, coisas importantes até para o nascimento do próprio Jesus. Situações importantes também, até para a questão da leitura da Bíblia Sagrada. É isso que vamos estar estudando tudo hoje, em nome de Jesus. Você sabe muito bem que Deus sempre teve o interesse em participar da vida ativa do povo de Israel. Deus sempre teve interesse de participar da vida ativa do seu povo. Tanto que Deus se manifesta a Moisés no monte, mas ele acha que está pouco se manifestar no monte, porque o povo ficava embaixo do monte, e assim Deus falava com Moisés, o povo ouvia a voz de Deus, mas Deus achou pouco. O que Deus pediu? Que fosse feito, construído um tabernáculo, para que agora pudesse habitar agora no meio do seu povo. Desse tabernáculo surgiu agora o que? Os templos do Senhor. Surgiu também a casa de Deus, para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Por causa do pecado, o templo construído como o templo de Salomão, um templo glorioso, no entanto, a nação de Israel permitiu que fosse destruído por Nabucodonosor. Quando a Babilônia invade Jerusalém, acaba destruindo a cidade, os muros da cidade, as portas da cidade foram destruídas. Tudo isso por causa do pecado da nação de Israel. Quem permitiu que isso acontecesse com a nação de Israel foi o próprio Deus que permitiu. Mas isso só veio acontecer porque o povo não quis dar ouvido, o povo não obedeceu, o povo não seguia a voz de Deus. Abro um parênteses para lhe explicar o seguinte: como é difícil quando os servos de Deus, homens e mulheres de Deus, não dão ouvido à voz de Deus, não faz a vontade de Deus. É como se nós quiséssemos somente os benefícios. Nós queremos ter as honras, nós queremos ter a glória, nós queremos ter o céu, mas nós não queremos fazer a nossa parte. E com a nossa parte, pastor, a sua parte, a minha parte, é obedecer à voz de Deus. A nossa parte é adorarmos o Senhor com toda a sinceridade do coração e da alma. A nossa parte é confessar os nossos pecados e andarmos em novidade de vida. Então era exatamente isso que a nação de Israel não conseguia fazer. Israel vivia a prática do pecado constantemente. Por causa disso, Deus permite agora que Nabucodonosor invada Jerusalém, destrua o templo também, que era algo muito glorioso, algo muito bonito, era uma das maravilhas do mundo antigo, mas no entanto foi destruído por causa da prática do pecado da nação de Israel. Mas Israel agora é levado cativo, como profetizado pelo profeta Jeremias, passa lá cerca de 70 anos, retornar para a sua terra. Deus usou vários homens de Deus. Por exemplo, foi usado Esdras, Neemias, Zorobabel, Josué. Esses homens foram grandes motivadores para que a nação de Israel retornasse para Jerusalém e assim construísse o segundo templo. E assim pudesse construir o segundo templo, que era algo que o povo de Israel gostava muito, era algo que resumia totalmente a sua adoração a Deus. Mas durante o percurso, nesse período que o templo estava sendo construído, Israel ficou muito triste porque percebia que a glória desse templo não era muito inferior à glória de Salomão, à glória do templo de Salomão. A glória desse templo, que ficou chamado Templo de Zorobabel, era inferior, o tamanho era inferior, a boniteza era inferior, a glória era inferior, toda a manifestação era inferior. O povo de Israel ficou até com certo modo com vergonha. Como é que pode? Nós temos o Templo de Salomão, nós adoramos no Templo de Salomão uma coisa gloriosa. No entanto, agora nós temos aqui com esse templo pequeno, insuficiente, esse templo que não tem glória, não tem ouro, não tem coisas preciosas como tinha o Templo de Salomão. Aí é quando Deus levanta o profeta Ageu e vai fazer aquela profecia, que a glória do segundo templo será maior que a da primeira. Já ouviu? Você sabe muito bem esse versículo, sabe ou não sabe? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando o profeta diz isso, quando Deus levanta o profeta para falar isso, muitas pessoas que estavam ouvindo a profecia pensaram que Deus ia derramar um ouro sobre o templo,
que Deus ia permitir ouro, construções magníficas, que o templo seria ampliado e assim por diante. Mas quando o profeta é usado por Deus para falar que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, é porque o templo de Salomão teve ouro, o templo de Salomão teve muita majestade, teve pedra preciosa, era grandioso, mas no entanto, é no templo de Zorobabel, que foi construído logo após o cativeiro da Babilônia, é que o próprio Jesus Cristo estaria pisando. O próprio Jesus entraria nesse templo de Zorobabel. Veja só, então por isso que a glória da segunda casa será maior, porque o primeiro templo, o templo de Salomão, teve toda a glória terrena, teve todo o ouro terreno, mas no entanto não teve a presença de Jesus Cristo de Nazaré. O templo ao qual Jesus estava pregando, ensinando no Novo Testamento, é esse templo chamado templo de Zorobabel. É claro que passou por uma reforma, porque por quase 200 anos antes de Cristo, um homem chamado Etíoco Epifânio entrou nesse templo, meu Deus do céu, em todo esse templo, e sacrificou animais, sacrificou um porco, como forma de adoração ao seu Deus. Então o templo de Zorobabel foi profanado, também fez destruir muitas partes desse templo, tanto que antes do tempo de Jesus, esse próprio templo passou por uma reforma, foi reformado, mas continuava sendo o templo de Zorobabel. Então, o templo que Jesus andava, que Jesus frequentava, foi exatamente o templo de Zorobabel. É claro que passou por uma reforma, porque nesse período de 400 anos, muitas partes foram destruídas, principalmente por Antíoco Epifânio. Mas tudo isso para comprovar e mostrar que Deus ele cuida dos seus filhos. Deus ele tem suas promessas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos cumprir com a palavra do Senhor, para que Deus possa continuar nos guardando e nos livrando de todo o mal. Então a glória da segunda casa será maior porque o próprio Jesus entrou e pisou naquele templo de Zorobabel. Meu Deus do céu, coisa boa, viu? Vamos dar seguimento aqui. No item 2, o cenário sociopolítico e cultural. Você sabe muito bem que Deus se preocupava muito com relação à cultura de Israel. Como Israel se comportar, a língua que Israel falava, as atitudes que Israel tinha. Mesmo que Israel passou por vários momentos difíceis na sua história. Vários povos tentaram destruir a nação de Israel. Vários ímpios tentaram aniquilar com a nação de Israel. Mas Deus sempre estava guardando e preservando. Mas Israel precisaria manter a sua cultura. Israel precisaria manter os seus costumes. Pudesse vir o que vinha, acontecesse o que acontecesse. Mas Israel não poderia perder a sua essência, a sua característica. Porque o próprio Deus escolheu Abraão, tirou ele de uma terra, da sua parentela. Porque dele nasceu uma grande nação. E esta nação deveria se comportar diferente, agir diferente, ter o seu Deus de uma forma diferente, cultuar de uma forma diferente, se manifestar de uma forma diferente. E era isso que Deus gostava muito, a questão de ser diferente. Deus não queria mais um povo, Deus queria que o seu povo fosse obediente e fiel a ele. Mas dentro dessa tarefa, nós temos vários inimigos ao longo da história tentaram destruir a nação de Israel. Vários povos se levantaram para destruir, para tentar matar a nação de Israel. Mas Deus sempre estava guardando, Deus sempre estava livrando. Mesmo que Deus permitia alguns castigos, mesmo que Deus permitia o cativeiro, mas Deus sempre estava guardando e preservando, porque Deus tinha uma promessa que nasceria o Messias da nação de Israel. O Messias viria, Deus estaria enviando o Messias, e esse Messias deveria que vir da tribo de Judá, do povo de Israel. E com isso Deus preserva a nação de Israel, mesmo com tanta crise, com tantas dificuldades, porque Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. É claro que nós precisamos fazer a nossa parte nesta promessa. Com a nossa parte, obedecer à voz do Senhor. Com a nossa parte, estar atento à voz de Deus. Com a nossa parte, tampar as brechas, para que o inimigo não coloque raiva em nosso coração. Para que o inimigo não coloque rancor em nosso coração. Para que o inimigo não venha tirar de nós a nossa fé. Aniquilar a nossa comunhão. Aniquilar a nossa fé. Porque a intenção do inimigo é isso. Para que o projeto de Deus não venha acontecer na nossa vida, o inimigo começa a colocar obstáculo, começa a colocar dificuldade. Mas nós precisamos estar atento à voz de Deus. Nós precisamos obedecer à voz de Deus, para que assim as promessas deles venham a se cumprir em nossa vida, porque quando Deus ele promete, ele cumpre com a sua promessa, mas é claro que eu e você precisamos fazer também a nossa missão. Eita maravilha! Vamos dar seguimento ao paganismo em Samaria. Você sabe muito bem que logo após a morte de Salomão, seu filho Robão assume o trono, mas no entanto ele toma as atitudes erradas, e ao tomar atitudes erradas, a nação de Israel se divide. 10 tribos vão seguir Jeroboão. E 2 tribos ficam exatamente com Robão, filho de Davi, neto de Davi e filho de Salomão. Mas, no entanto, as 2 tribos que ficaram com Robão ficaram com Jerusalém, ficaram com os levitas. Mas as outras 10 tribos seguiram Jeroboão. E por seguir Jeroboão,
E por ficar muitas vezes distante da voz de Deus, para você ver, essas 10 tribos que seguiram Jeroboão, praticamente todos os reis foram desviados. Todos os reis, nenhum teve compromisso com o Senhor. Salvo engano, foram cerca de 19 reis. E todos esses reis foram desviados, não foram reis que andaram na presença de Deus. Por causa disso, Deus permitiu que viesse o cativeiro, o povo da Síria, que Deus permite que estivesse invadindo Samaria, porque a Samaria era a capital das 10 tribos do reino do norte. Samaria é a capital, então em Samaria morava o povo de Israel. Em Samaria moravam os descendentes de Abraão, os descendentes de Jacó, que era exatamente o povo de Deus. Mas a partir do ano 722, quando Samaria é invadida, destruída, levada cativa para a Síria, praticamente a Síria fazia o seguinte quando invadia uma terra. Ele pegava o povo daquela região, daquela cidade, daquele povoado, ela pegava aquela nação e misturava com outras nações. Trazia gente de outros países, todos da Babilônia, toda gente de vários outros países para misturar com o povo de Israel. E exatamente esse projeto deu certo. E Israel acabou se misturando com outras nações, com outros povos. E essa mistura daí entre o povo de Israel e a mistura do povo de outras nações tornaram-se viver. Geraram assim o que nós chamamos dos samaritanos. Se você perguntar, pastor, o que são samaritanos? Samaritanos é o povo de Israel misturado com outras nações. É por isso que quando vai chegar no Novo Testamento, os judeus não gostavam dos samaritanos. Porque os samaritanos não era mais o povo de Israel de Samaria, mas os samaritanos eram o povo que se misturaram agora. Muitos tinham sangue de Israel, sim, mas já havia muita mistura. Sem falar também que o próprio samaritano também, quando o povo e o reino de Judá estavam construindo o segundo templo, eles foram grande dificuldade, botaram muitas dificuldades para que Jerusalém não fosse reconstruída, para que o templo não fosse construído. E tudo o que você faz fica na história. Então, quando o povo falava em samaritano, o povo de Israel, das duas tribos, não gostava de ouvir. Se sentia ofendido de ser chamado de samaritano, porque o samaritano já não tinha mais o sangue assim genuíno e também tinha suas práticas abandonadas da vontade do Senhor. E a partir desse momento aí que surgem os samaritanos, de uma forma de uma prática pecaminosa. Desde o seu início, desde quando o reino é dividido, a prática pecaminosa estava. Porque Jeroboão botou 2 bezerros de ouro e disse, esse agora é o Deus de vocês. Vocês não precisam mais ir para Jerusalém adorar, vocês podem adorar aqui. Como também colocou vários sacerdotes que não eram da tribo de Levi, já que a tribo de Levi ficou com relação ao povo de Judá. Então, o povo das 10 tribos, que ficaram na capital de Samaria, que adorava os bezerros, perderam a sua identidade, a sua forma de cultuar, a sua forma de adorar. E Deus não aceita qualquer coisa. Se você quer agradar a Deus, faça do jeito que Ele gosta. Se você quer servir a Deus, faça do jeito que Ele gosta. Se você quer ser um servo fiel, faça do jeito que Ele manda. É assim que nós devemos obedecer à voz de Deus. Então, por isso que quando chega no Novo Testamento, os judeus não gostavam dos samaritanos por causa da mistura e porque também ele, por muitas das vezes, tentaram impedir que Zorobabel, que Josué pudesse assim construir ou reconstruir o templo, construir assim as fortalezas de Jerusalém. E a história ficou marcada. Abro parênteses para lhe dizer, tudo aquilo que você faz vai ficar na sua história. Toda atitude que você tem vai ficar na sua história. Seja atitude boas ou ruins. Mas a nossa história sempre fica. Ninguém consegue apagar a história de ninguém. Meu Deus do céu, é forte, viu? E já vou pedindo a você se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante você fazer isso, porque assim, sempre que nós postarmos um vídeo novo, você vai receber a notificação. Quando nós enviarmos também o vídeo com relação à dinâmica, você vai estar recebendo. Então aqui nós comentamos muitos vídeos da Escola Dominical. Nós passamos também dinâmicas. Nós comentamos alguns temas de teologia, de escatologia também. Nós estamos fazendo sempre palestras também com os autores das lições. Você pode vir tirar suas dúvidas. Então é interessante você se inscrever, porque assim você terá acesso a todo o nosso conteúdo gratuitamente, em nome de Jesus. Vamos dar seguimento aqui agora. Vejamos. É uma coisa, irmãos, que talvez é difícil se explicar esse episódio, né? Porque como é que Deus vai castigar a sua nação usando a nação ímpia? Olha só, Deus levantava as nações ímpias para castigar a nação de Israel. É claro que essas nações ímpias já tinham a índole má. Essas nações ímpias já tinham um caráter mau, já andava desviado da presença de Deus, andava afastado da casa de Deus. Não quer dizer, por Deus estar usando ou endurecendo o coração desse povo, para que esse povo se levantasse contra a nação de Israel, não quer dizer que Deus estava aceitando o que esse povo fazia. Não quer dizer que Deus concordava com as atitudes dessas nações que invadiram Israel, seja Samaria, seja a Síria, seja os medos persas, seja o povo grego, seja os romanos, não importa o povo. Não quer dizer que Deus estava aprovando esse povo, mas quer dizer que Deus estava rejeitando o povo de Israel.
É isso aí, então, porque Deus usava uma pessoa para castigar, não quer dizer que essa pessoa que era o castigador, que castigava as pessoas, Deus estava provando seus atos. E tanto que essas nações tiveram suas consequências por atacar Israel. Deus permitia que fosse atacada, mas depois essas nações estariam pagando todo o feito. Você sabe muito bem que o próprio Edom, por exemplo, que era praticamente irmão de Israel, vizinho de Israel, todas as nações que quando queriam invadir Israel, esse Edom facilitava. Mas Deus agora levanta o profeta e deixa bastante claro que Deus estaria castigando o povo edomitas. Porque eles facilitavam as nações perseguir Israel. Então, irmãos, quando Deus usa uma pessoa para castigar um servo de Deus, não quer dizer que Deus esteja concordando com essa pessoa. Quer dizer que você está distante da voz de Deus e Deus vai usar quem Ele quiser. Deus pode usar uma jumenta para lhe castigar. Deus pode usar uma jumenta para falar com você. Porque Deus não importa quem Ele vai usar. O importante é que o recado será dado a você, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Que Deus possa assim estar nos guardando de todo mal. Já quero falar o seguinte com você. Nós estamos agora com a possibilidade de você tornar-se membro do nosso canal. Gente, ser membro do canal Descomplicando a Teologia tem facilitado a vida de muitos professores. Nós estamos disponibilizando para os membros o slide dessa aula, vídeo chamada para chamar os seus alunos para participar da Escola Bíblica Dominical, cartazes para a sua EBD, um despertador que é um sucesso. Você manda o despertador para a sua turma na hora certa, despertando ele com relação à Escola Bíblica Dominical, tem sido um sucesso. Nós mandamos também uma leitura diária para que os alunos possam ter acesso. Nós mandamos também o nosso vídeo em PDF, para que possa assim facilitar o seu conhecimento, você possa estar estudando um pouquinho de escatologia. Nós postamos também os vídeos de dinâmicas. Primeiro são vocês que estão assistindo, os membros que vão assistir. Logo após nós enviamos também para todo o Brasil. Os membros também vão ter a dinâmica por escrito. Você quer a dinâmica por escrito? Nós mandamos para os membros. Então nós estamos dando todo o suporte para a sua Escola Bíblica Dominical. Nós atendemos pastor, nós estamos atendendo também professores, superintendente da Escola Dominical. Nós atendemos todas as classes. Gente, a classe infantil também é um sucesso. A classe de adulto. Então se você quiser tornar-se membro do canal, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, na descrição desse vídeo, vou deixar aqui um link para você possa conversar diretamente comigo. Veja só, essa questão de ser membro do canal, ou ser VIP, ou fazer parte do grupo VIP do WhatsApp, é uma coisa à parte de ser membro aqui do canal, tá bom? Quem quiser ser membro do canal, só precisa se inscrever aqui embaixo, tá aqui, ó. Seja membro. Só uma questão de R$ 4,99, você vai ter vários privilégios. Mas esse que eu estou falando, você precisa conversar diretamente comigo no WhatsApp, para que eu possa lhe apresentar todo o projeto. Nós enviamos para você possa conhecer os nossos materiais, tá bom? Deixa aqui no final da descrição, depois você entra, conversa comigo, eu vou te explicar tudo. Pastor, paga alguma coisa? Você precisa nos ajudar também a nós mantermos essa obra, tá bom? Então nós estamos pedindo uma contribuição mínima mesmo, só para que nós possamos assim continuar fazendo essa obra, porque vai tudo personalizado, vai com o seu nome, o nome da sua igreja, o nome do seu pastor, o nome do superintendente, vai com o nome da sua cidade, o horário certinho da sua escola dominical. É um suporte para a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Deixa aqui, depois você ter acesso, em nome de Jesus. Dá seguimento. Invasores como os instrumentos de Deus. Destacou aqui a questão dos persas, que foram as nações, os povos que venceram a Babilônia. Logo após, os gregos, principalmente com a questão do Alexandre o Grande. Deixa eu contar uma história muito interessante com relação ao Alexandre o Grande. Veja só. Quando ele estava conquistando vários povos, ele mandou um recado para o sumo sacerdote, informando que ele estaria indo para Jerusalém, tomar posse de Jerusalém. Um soldado deu o recado ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote de Israel manda o recado assim, dizendo: quem é Alexandre o Grande? Eu não conheço Alexandre o Grande, não. Quem é Alexandre o Grande para conquistar Jerusalém? Logo, o recado foi dado a Alexandre o Grande. Ele sai destinado a destruir a nação de Israel. Ele sai destinado a destruir Jerusalém. Mas no meio do caminho aparece um outro povo para que ele pudesse assim conquistar. E ele vai conquistar esse outro povo. Ele vai conquistar essa nova terra. Depois de conquistar essa terra, ele agora marcha triunfante para a nação de Israel. Ele marcha triunfante agora para destruir Jerusalém. Mas a noite antes disso, Deus tinha aparecido, Deus tinha se revelado ao sumo sacerdote e tinha informado ao sumo sacerdote que eles deveriam se preparar, porque Alexandre o Grande estaria chegando na cidade no outro dia. E eles deveriam receber Alexandre o Grande com toda a pompa de um grande imperador como rei. O sumo sacerdote deveria se vestir com a roupa sacerdotal, a melhor roupa, a roupa mais bonita, a roupa que representava o sumo sacerdócio. Também prepararia toda a cidade e prepararia todo o povo, porque Alexandre o Grande estaria vindo e precisaria ser recebido pelo sumo sacerdote. E no outro dia, é exatamente isso que o sacerdote faz. Avisa todo mundo, chama todo mundo, se veste com a roupa sacerdotal,
recompensa sacerdotal, enquanto Alexandre o Grande estava se aproximando. Quando Alexandre o Grande chega em Jerusalém, as portas estavam abertas para se receber. O Alexandre o Grande entra lá em Jerusalém com vários soldados, todos prontos para destruir a nação. Foram todos prontos para aniquilar, para matar todo mundo e destruir a cidade. De repente, quando Alexandre o Grande está de frente com o sumo sacerdote, ele desce do seu cavalo e caminha diretamente para o sumo sacerdote. Nesse momento, eu creio que todo mundo que estava ali dizia: ele vai matar o sumo sacerdote na frente de todo mundo, ele vai destruir a cidade de Jerusalém, porque mandou mensagem dizendo quem é Alexandre o Grande. De repente, quando Alexandre o Grande está de frente com o sumo sacerdote, a história vai nos contar, Flávio José principalmente vai nos contar, que Alexandre o Grande, praticamente, ele fica de joelho perante o sumo sacerdote e reverencia o sumo sacerdote. Os seus soldados, os capitães, os generais que ficaram atônicos. Como é que pode? Alexandre o Grande, você é o grande imperador, você é o líder, você não pode fazer isso, porque você está se dobrando, porque você está reverenciando esse sacerdote que mandou dizer que nem conhecia você. Alexandre o Grande se levanta e faz uma grande revelação. Ele diz o seguinte, que uma noite ele estava no seu aposento, estava em sua casa, e apareceu a ele um homem vestido da forma que estava esse sumo sacerdote. O homem vestido a mesma veste, dessa mesma forma. E dizia a ele que ele estaria conquistando vários impérios. Que ele estaria conquistando o mundo. Que ele seria um grande conquistador. Porque Deus estaria lhe dando toda a conquista. Aonde Alexandre o Grande estivesse, ele seria vitorioso. Então, quando ele viu o sumo sacerdote, ele percebeu que aquele que tinha se revelado, aquele que tinha aparecido a ele e dito que ele seria um conquistador, que ele seria um grande imperador, era o Deus do povo de Israel. O Deus do povo de Israel tinha se manifestado a ele e tinha revelado que ele seria vitorioso, que ele conquistaria o mundo. E Deus estava cumprindo com a promessa. Então Alexandre o Grande foi levantado por Deus para que pudesse ser um grande conquistador, um grande imperador, e assim foi feito. E a partir desse momento, ele não destruiu a cidade de Jerusalém, não matou ninguém, muito pelo contrário. Ele fez o convite para que todo judeu que quisesse fazer parte do seu exército pudesse participar. Que todos os jovens que quisessem, que tinham habilidades, pudessem assim fazer parte do seu exército, que era algo mais concorrido na época. Meu Deus do céu, viu? Que história magnífica, e que Deus possa estar nos abençoando cada vez mais em nome de Jesus. Vamos dar seguimento aqui ao período interbíblico, intertestamentário, do silêncio de Deus, que aconteceram vários eventos muito importantes para o povo de Israel e para o próprio cristianismo. Você sabe que nesse período surgiram os povos chamados fariseus, os saduceus. Nesse período também surgiu a família chamada de Macabeus, que foi uma família que ajudou muito a proteger o povo de Israel. Se levantou contra os imperadores para que não pudesse destruir a nação de Israel, para que os costumes de Israel pudessem ser preservados. Você sabe muito bem que nesse período surgiram muitos livros chamados livros apócrifos. É claro que os livros apócrifos não foram inspirados por Deus, Macabeus, Judite, são livros históricos, mas não servem como doutrina para as nossas vidas. Nesse período também surgiu a questão da Septuaginta. Você sabe que o Velho Testamento foi escrito no hebraico. O Velho Testamento foi escrito no hebraico. Mas nesse período dos 400 anos, o hebraico dificilmente as pessoas falavam, tinha grande dificuldade para falar o hebraico. A língua mais falada nesse período era o grego, constituída principalmente por Alexandre o Grande. Então agora pega cerca de 72 escribas, coloca dentro de um quarto, dentro de uma sala, em salas, e pede que eles estejam traduzindo o Velho Testamento do hebraico para o grego. Então a Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia grega. Tanto que no Novo Testamento, o que Paulo lia, o que Jesus estava lendo, era possivelmente a Septuaginta, a Bíblia traduzida do Velho Testamento, do hebraico para o grego. Porque a linguagem que se falava no tempo de Jesus era principalmente a questão do grego. Claro que no tempo se preservava muito a questão do hebraico e o aramaico, mas a linguagem do povo era sempre o grego. Por isso que o Novo Testamento foi escrito também no grego, chamado grego koiné, que era o grego do povão, era o povo que falava. Então, nesse período intertestamentário, é um período que serve, irmão, de intercâmbio, de ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. É por isso que muitas Bíblias, se você for olhar, existe uma página em branco, porque ali representando o silêncio de Deus. Meu Deus do céu, que maravilha, irmãos. Meu Deus, estou feliz, viu? Nós estamos agora encerrando mais uma aula.
Que Deus possa estar lhe abençoando. Que essa aula seja aplicada no meio do seu coração, que nós possamos compreender a vontade de Deus, que seja uma bênção, que você possa aplicar, que você possa aprender, que você possa ensinar, que você possa compartilhar esse vídeo cada vez mais. E se quiser tornar-se membro do nosso canal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa conversar diretamente comigo, eu possa lhe explicar o que é ser membro do canal e as vantagens e qual o valor que é pago por mês, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.